Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem voltou. Hoje eu vim até de forma mais preparada para convidar você a embarcar conosco no segundo semestre de 2025, hein? Pois é, tivemos ali nosso recesso, parece que foi ontem, mas o tempo passa voando. Estamos aqui para fechar este ano de 2025. Então, está no ar, Chave do Enem 2025.2. E você? Descansou bastante? Já está sedento por conhecimento? Lembrando, hein? Mesmo que seja primeiro, segundo ou terceiro ano, você está aqui para se preparar para os vestibulares, para o Enem e também para aquela prova que aparece ali no seu colégio. Então seja bem-vindo. E para quem chegou agora, eu sei que na troca de semestre nós ganhamos novos colegas aqui, novos alunos participando conosco. Lembre-se que o nosso programa é semanal. Toda semana tem conteúdo aqui para você, rapidinho, 1 hora de vídeo no máximo, dividido ali em componentes curriculares que você pode assistir na live ou depois. Tem a playlist aqui, inclusive, no nosso canal da Educação Adventista Brasil, e você pode resgatar os conteúdos, estudar para a prova, se preparar para o vestibular, na live ou depois, em casa, no carro, no ônibus, viajando, em qualquer lugar, você tem esse conteúdo para poder estudar. Lembrando também que depois da live nós temos um simulado para você treinar esse conteúdo que foi trabalhado aqui, esse objeto do conhecimento que foi trabalhado aqui. E na outra semana nós temos a correção mais aulas. Não se esqueceu do sistema, como funciona? E para quem está chegando agora, entendeu? Bom, hoje então começamos um novo ciclo. E quando eu falo ciclo, são 4 semanas, sendo que a primeira semana é a semana de linguagens. Começamos hoje. Vamos ter língua portuguesa, literatura, língua inglesa. Depois, semana que vem, nós temos a correção do simulado e matemática. Na outra semana, correção de matemática, ciências da natureza. E na quarta semana desse ciclo, nós temos correção da lista de natureza e as aulas de humanas. Cada bimestre nós temos, então, 2 ciclos, repetindo assim, a cada semana, uma área do conhecimento e os seus componentes curriculares. Pegou? Lembrou para quem está já conosco que pegou aqui a ideia? Então, sem mais demoras, nós vamos ter hoje as aulas em seguida de linguagens e depois que acabar a live, você vai lá e começa a fazer seu simulado. Você tem 1 semana para fazer o simulado e semana que vem eu volto para nós podermos ter aula de matemática e corrigir o simulado. Beleza? Então, combinado? Então fica aí, sentou, pegou seu caderno, a sua linda apostilinha, lembrando que a gente segue a apostilinha da Casa Publicadora, pega lá seu material, pega água, um chá, uma pipoca. Se você está assistindo ao vivo, já vem aqui, curte nosso vídeo. Quem está assistindo depois também curte o vídeo, que é importante, salva a playlist, porque nós estamos aqui para te ajudar, hein? Então, sem mais demoras, está no ar, Chave do Enem, linguagens. Vamos começar então, rodou a vinheta! Fala, galerinha! E aí, preparados para mais um semestre? Esse é um semestre top, cheio aí de vestibulares, o Enem que está chegando. Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa para nos prepararmos ainda melhor para esses momentos. Mesmo você que está no primeiro ano, né? Então vamos lá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre verbos e tudo que envolve essa classe gramatical, que é extremamente importante para a nossa comunicação. Então, primeira coisa que a gente tem que falar sobre os verbos é a própria definição, né? O que são os verbos? Então, verbos podem ser palavras que vão dar ideia de ação, estado, isto mesmo, estado também, fenômenos da natureza, né? E a gente não pode pensar em verbos só como ação, porque, obviamente, existem verbos que são ações, correr, andar, vender, nadar e assim por diante. Mas também nós temos verbos que são estados, estar, permanecer, né? E assim por diante. E também verbos que são fenômenos da natureza, chovia, ventava e assim por diante, certo? Então, a primeira coisa é você se lembrar deste detalhe importante, porque às vezes tem aluno que se esquece que, por exemplo, sou é um verbo,
né? Porque vem do verbo ser, não é uma ação propriamente dita, ok? Agora, quando a gente usa os verbos, nós utilizamos em flexões. E essa flexão verbal, ele é uma classe gramatical que é extremamente diferente das demais, porque essa flexão ela vai acontecer em relação a tempo, modo, pessoa e número. Ela é a única classe gramatical que ela é flexionada em todas essas circunstâncias. Por exemplo, o substantivo. O substantivo, ele é flexionado em gênero, em número e em grau, mas não em tempo e em modo, por exemplo. Tempo e modo só vai acontecer com os verbos, com a categoria dos verbos, tá bom? Então, por isso que, por exemplo, se você olhar aí na sua tela, você vai perceber que você tem ali, ó, eu converso com ele todos os dias. Eu conversei com ele. Ou eu conversarei com ele. O que essas palavras têm de diferente? O verbo em si é o mesmo, a ação é a mesma. Mas quando eu digo converso, conversei, conversarei, esse verbo, foi usado no mesmo tempo? Não, né? Quando eu digo eu converso, eu estou usando esse verbo no tempo presente. Quando eu falo eu conversei, no passado. E quando eu digo conversarei, no futuro, ok? Isso é uma característica importante dos verbos. Então, essa é uma característica diferenciadora dos verbos relacionada a outras classes gramaticais, e você precisa prestar atenção. Por que ali esse verbo, ele está marcadinho até uma parte em vermelho e outra parte em azul? Porque aquela partezinha em vermelha seria correspondente ao radical. E os demais elementos, né, assim, vou falar de forma geral, né, ela pode ser tanto uma vogal temática, né, como ali em conversarei, o A é uma vogal temática. Como também pode ser ali a desinência verbal, que vai fazer justamente a flexão do verbo em tempo, modo, pessoa e número, ok? Quando eu digo converso, eu sei que eu estou falando em primeira pessoa, no singular. Conversarei, além de saber que eu vou falar isso no futuro, né? E obviamente esse futuro está relacionado a um modo, a gente já vai falar melhor sobre os modos. Eu também sei que eu estou falando no futuro, mas quem está falando sou eu, primeira pessoa, do singular, certo? Então, o verbo tem essa característica diferenciadora das demais classes gramaticais. Então, toda vez que você tiver em dúvida se essa palavra é um verbo, pense dessa forma. Por exemplo, se você, vamos supor, fiquei em dúvida, vou falar uma palavra bem absurda aqui. Flor. Flor é um verbo? Então, pensa, você vai usar a palavra flor no presente, no passado, no futuro? Não, né? Então, é porque ela não é um verbo, ok? Você já usou a palavra flor como verbo, né? Não tem como. Então, não é verbo, ok? Então, fica essa primeira dica também na nossa aula. Quando você tiver dúvida, lembre de flexionar ou de perceber se aquela palavra ela pode ser flexionada em tempo, modo, pessoa e número, tá bom? Com relação, então, ao tempo, a gente tem aí, ó, todos esses tempos que vão ser subdivididos nos modos, tá? Então, nós temos o tempo presente, o pretérito, que ele, dentro das distinções ali do indicativo, do modo indicativo e do modo subjuntivo, a gente vai ter diferentes tipos de pretérito. O modo indicativo, por exemplo, você vai ter lá o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Já no modo subjuntivo, você não tem todos esses pretéritos, todos esses passados, tá? E o futuro também tem dois tipos de futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Pode parecer um pouco difícil assim à primeira vista, essas diferenças, mas tudo faz sentido. Pretérito perfeito, por que ele é considerado perfeito? Porque aquela ação foi terminada no passado. Pretérito imperfeito, eu estava realizando essa ação no passado, mas não consegui terminá-la. E pretérito mais que perfeito é como se fosse uma ação do passado, anterior a um passado mais distante, tá? Já o futuro também tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é aquilo que você
quer fazer daqui a pouco. Então, eu falarei, eu brincarei, eu almoçarei e assim por diante. Já o futuro do pretérito seria alguma coisa que eu tinha em mente em fazer, mas por que do pretérito? Alguma coisa no passado impede que eu realmente faça isso no futuro. Eu brincaria, por exemplo, tá? Seria uma situação do futuro do pretérito. Já o modo, existem 3 modos verbais em relação à flexão dos verbos. Então, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Todos eles estarão relacionados à ideia que eu quero passar quando eu uso esse verbo. Então, o modo indicativo, ele vai expressar sempre certeza, fatos, tá? O subjuntivo, ele vai expressar possibilidade, desejo. E o imperativo, normalmente está relacionado à ordem, um pedido, um conselho, ok? E a pessoa e o número também, que são desinências verbais ou flexões verbais que acontecem nos verbos flexionados, pode trocar ali, né? Trocar não, né? Pode acontecer em relação a singular ou plural, se for relacionado a número, e pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E aí, na primeira pessoa do singular, a gente tem o eu, do plural, nós. A segunda pessoa do singular, tu, do plural, vós. A terceira pessoa do singular, ele, ela. E a terceira pessoa do plural, eles e elas. Mas você já sabia disso, a gente só está fazendo uma revisão, certo? Então, aqui eu trouxe alguns verbinhos para você identificar justamente essas diferenças de flexões de tempo no modo indicativo. Perceba que esse modo, ele tem muitos tempos. Então, tem presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. É o maior tipo de verbo, a maior quantidade, digamos assim, de verbos que a gente tem relacionada a um modo, certo? Uma outra coisa interessante, eu não sei se você já sabe disso, é que quando a gente fala de verbos também, em relação à formação do verbo em si, obviamente você vai ter a parte do radical, que é aquela parte que carrega o significado do verbo, e tem a parte das desinências que vão demonstrar justamente a flexão do verbo em tempo, modo, pessoa e número, certo? Então, por exemplo, eu amo. Amo é o radical, o seria a desinência, e assim por diante, tá? Quando você tem um verbo que a gente chama de verbo regular, o que isso significa? Ele é regular, existe regularidade no uso do radical. Então, percebam que todos os radicais do verbo amar, ó, eles são iguaizinhos, ó. Ama, 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 em todos os tempos, em todos os modos. Não existe alteração em nenhum radical. Então, quando isso acontece, você tem um verbo que a gente chama de regular. E por que é legal você saber disso? Não só para ter uma classificação a mais para você pensar, mas isso é legal porque se você sabe a flexão de um verbo regular, né, obviamente, você sabe de todos os outros verbos regulares daquela conjugação. Então, verbos terminados em ar, que a gente diz que eles são da primeira conjugação, eles serão todos iguais ali na desinência. Você só vai trocar o radical. Então, por exemplo, vamos pegar ali o amava, que é o pretérito imperfeito, tá? Lembra que o pretérito imperfeito é uma ação que eu estava realizando no passado e eu não consegui concluí-la, ok? Então, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Ai, professor, eu preciso conjugar o verbo falar no pretérito imperfeito. Você vai usar a mesma desinência, só vai trocar ali o radical. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam, ok? Então, isso é uma coisa legal de você perceber. Uma outra coisa legal de você perceber nos verbos regulares, ó, fica essa dica importante, se você tem problemas relacionados à ortografia aí de alguns verbos, ó. Percebam que todos os verbos que ele tem um pezinho no passado, né? Então, por exemplo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, ó, dos verbos regulares, ok?
Você vai ter a terminação an com M. Ó, falavam, não é com a, ó, tio. Amarão, não é com a, ó, tio. Amariam, não é com a, ó, tio. Agora, o futuro do presente, que é o futuro normal, o comum, digamos assim, este vai terminar em a, ó, tio, ó. Amarão. Então, se você tem essa dificuldade, ó, lembra dessa dica também, tá bom? Então, aqui a gente tem ali uma amostra de um verbo regular no modo indicativo. E no subjuntivo, olha só, lembra que o subjuntivo é um modo que expressa possibilidade, certo? Ele só tem 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? E cada um desses tempos, perceba que ele vem acompanhado de uma outra palavrinha, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame e assim por diante. No pretérito imperfeito, o se, e percebam ali que a desinência, o finalzinho do verbo, vai terminar em se, ó, se, ses, se, semos, seis, sem, tá? Então, eu vou falar sem. Poxa, então já sei que esse verbo está no subjuntivo, porque essa terminação só vai acontecer no subjuntivo. Ó, uma outra dica legal também para você perceber se tiver algum exercício envolvendo justamente a identificação de tempo e modo, tá bom? E o futuro, ele vai vir acompanhado ali do quando, ok? E também nós temos ali o imperativo, que é o imperativo afirmativo ou o negativo. Uma coisa importante, o imperativo, tanto o negativo quanto o afirmativo, ele vai ser sempre formado a partir de flexões do indicativo e do subjuntivo, tá? E não existe a primeira pessoa do singular no imperativo, porque você não vai dar uma ordem para você mesmo, tá bom? Então, grave essa informação porque ela é importante também. Uma outra coisa, no subjuntivo e também no imperativo, aquela ideia que eu falei para vocês, que se você tiver um verbo regular, se você souber a flexão de um verbo da primeira conjugação, terminado em ar, ou terminado em er, ou terminado em ir, você sabe de todos os outros verbos regulares. Então, às vezes a gente fala assim, português é muito difícil, tem muitos tempos. Não é difícil, a gente é que é preguiçoso na nossa própria língua, tá bom? Porque se você sabe um, aqui também você vai saber de todos os outros verbos regulares. Olha aí, ó, a gente é que é preguiçoso, tá bom? Também, com relação aos verbos, a gente tem que entender que existem 3 formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, tá? Então, o infinitivo é quando você tem a expressão da ação em si, não flexionada, amar, falar, cantar, correr, sorrir. O gerúndio é quando você expressa o processo da ação. Amando, ó, tá em processo, não acabou ainda, tá acontecendo. Falando, sorrindo, bebendo. E o particípio, ele expressa o resultado da ação. Falado, corrido, cantado. Por que é importante a gente saber essas formas nominais? E por que esses verbos, o nome é forma nominal, não parece que é meio discrepante? Porque esses verbos, obviamente, eles podem ser usados como verbos, por exemplo, numa locução verbal, vamos orar. Então, tem uma locução verbal formada por um verbo, vamos, e orar, que está no infinitivo, essa locução. Então, o segundo verbo, que é o verbo significativo, está no infinitivo, certo? E aí é como verbo. Mas eu também posso usar esses verbos, dependendo da situação, como substantivos, por exemplo, tá? Se eu disser assim, deixa eu pensar, amar é tal coisa, tá? Eu estou usando isso como um substantivo e não como verbo, tá? Ou óleo fervido, ó, fervido tá no particípio, mas nessa situação que eu estou colocando essa palavra, fervido não é verbo, e sim um adjetivo do óleo, como se fosse uma característica do óleo. Então, por isso que esses verbos também são chamados de formas nominais, porque eles podem exercer outra função fora verbo, ok? Uma última situação para a gente parar para pensar é da relação dos verbos com os pronomes. É preciso haver concordância entre a flexão do verbo que eu uso e os pronomes que eu uso referentes a esse verbo. Então, por exemplo, dizer eu se senti, como alguns dizem,
Tá errado, porque, ó, sentir, esse verbo tá flexionado na primeira pessoa do singular. Então, todos os pronomes referentes a este verbo também precisam ser da primeira pessoa. Eu e me, como você vê no segundo exemplo, tá bom? Dos verbos regulares e irregulares, eu já falei um pouquinho, mas eu vou pedir para você agora prestar atenção nessa segunda coluna aí na sua tela, porque eu trouxe aqui os verbos irregulares. Então, o que seria um verbo irregular? É aquele que vai ter alteração, nem que seja uma única vez em alguma flexão, de algum modo, tá? Ou de algum tempo, do radical. Então, qual que é o verbo que a gente está conjugando ali? Ó? Pedir. Mas se eu for conjugar o verbo pedir no presente do indicativo, logo na primeira pessoa, como é que eu vou dizer? Ó? Eu peço, tu pedes. Qual que seria o radical do verbo pedir? Pede. Mas quando eu uso a primeira pessoa do singular no presente do indicativo, isso é mudado, ó, peço. Tá vendo? Depois o resto, ó, todos eles vão seguir o pede, 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 pede. Mas porque houve uma mudança, ele já é considerado um verbo irregular, tá? Agora, o do lado, por exemplo, o verbo ser, ele é tão irregular, mas tão irregular, vai ter tantas alterações de radical em todos os tempos, que ele é chamado de irregular anômalo, ok? Então, é o irregular piorado, digamos assim, que ele pode também ser chamado de anômalo. Então, no presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, não tem nada ali do radical. Depois, se você for no passado, eu fui, e é do verbo ser, parece que você está usando o verbo ir, mas é do verbo ser, tá? Eu era, tá? Então, olha quantas alterações tem. Então, quando essas irregularidades são muitas, a gente pode chamar esse verbo irregular de anômalo, ok? E uma última coisinha aqui para a gente se lembrar também são as vozes verbais. Existem 3 principais vozes: voz ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo, né? Então, se eu digo assim, o professor explicou a lição. Quem que é o sujeito dessa oração? O professor, certo? Esse sujeito, ele realizou a ação que é explicar? Sim, então essa frase está na voz ativa, tá? Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. E presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Tem aluno que está tão acostumado de achar que sujeito é quem faz a ação, que numa frase na voz passiva vai identificar o sujeito de forma errada, tá? Ó, a lição foi explicada pelo professor. Quem é o sujeito? Não é o professor, tá? O sujeito é a lição, ok? O que está combinando com o verbo? Foi explicado. O que foi explicada? A lição. Então, esse é o sujeito, tá? Mas como tem aluno que está muito acostumado a achar que sujeito é quem faz a ação, talvez identifique o pelo professor como sujeito, e não é, tá bom? Então, isso também é importante em relação a essa questão. Então, nesse caso, o sujeito recebeu a ação, então a gente diz que essa frase está na voz passiva, tá? E a voz reflexiva é quando o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. E normalmente ele vem acompanhado ali de um pronome, ó. Ele se penteou, tá? Então, eu fiz a ação de pentear e eu mesmo recebi essa ação de volta. Então, a gente tem aí a voz reflexiva. Para que a gente usa isso na prática? Gente, depende da intenção que você quer dar, a quem que você quer dar o destaque. Então, se eu quero destacar quem fez a ação, então eu vou colocar isso como sujeito. Se eu quero destacar quem sofreu a ação, aí eu mudo a ordem disso. Então, o ladrão foi preso. A polícia... Não, o ladrão foi preso pela polícia. Não falei o resto da frase, né? Ou polícia prendeu o ladrão. Então, o fato de eu trocar ali quem eu tô dando destaque demonstra o que eu tô querendo marcar naquilo que eu tô dizendo. Então, eu fiz ali a alteração ou do uso da voz ativa ou do uso da voz passiva, ok? Então, é isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Espero você na próxima. Um abraço.
Hello everyone, welcome to Chave do Enem Língua Inglesa. I'm Teacher Vivi e hoje nós vamos retomar algumas coisas importantes sobre Chave do Enem, sobre a prova do Enem, até porque estamos entrando aí no nosso segundo semestre, contagem regressiva, pessoal. Animados? Descansados? Então, bora lá, faça a sua anotação, porque hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre leitura, interpretação de texto, mas também alguns pontos essenciais de gramática. E o que temos então para revisarmos e aprendermos sobre a gramática do Chave do Enem? Vem comigo! Plural of nouns, que você encontra no módulo 1 da sua apostila, é isso mesmo. Será que a forma com que eu coloco os meus substantivos no plural é o mesmo que português? Quais serão as regras, então, que eu preciso usar para tornar o meu substantivo do singular para o plural? Temos ainda as preposições de lugar e tempo. Quais são elas? Temos muitas e é muito importante você aprender a forma correta de usar cada uma delas. E ainda nós vamos aprender quando um substantivo é considerado contável ou incontável. Temos algumas exceções, algumas regras a seguir, então preste atenção, faça todas as anotações possíveis, porque vão te ajudar e muito na hora dos seus estudos. E a questão dos artigos? São eles definidos, indefinidos? Como usar um, como usar o outro e quais são as regras para que você não cometa o erro, ok? Bora lá então? Vamos abordar ali os reading tips. Lembrando que na sua prova de Enem, são 5 questões de inglês e como que você faz para começar a sua prova? Primeiramente, calma! Teacher, eu não tenho fluência, eu não sei inglês. Como faço para me dar bem nessa prova? A primeira coisa é você seguir então essas reading tips de hoje, que a primeira coisa é pre-reading. Então, viu lá o texto, observa, tem alguma foto, qual é o título? Existem as palavras cognatas que são muito parecidas com o português, entre 25% a 30% do seu texto é formado por essas palavras. Então, já coleciona, já observa que tipo de texto é esse, qual é o gênero textual, ok? Observe, lê a introdução e não se esqueça do skimming e do scanning. É isso mesmo, a teacher sempre fala sobre o skimming e scanning porque realmente é essencial para que você consiga fazer uma boa leitura e interpretação do seu texto. O skimming é aquela leitura dinâmica onde você vai observar as palavras repetidas, tentar responder na sua cabeça algumas perguntas como o que, quando, onde, como, ok? E aí então você vai ler a pergunta, o que o enunciado quer de você. E você descobrindo então o que o enunciado pergunta, você volta para o texto e faz uma leitura mais detalhada em cima daquilo que você sabe, mais ou menos onde está a resposta, que é o scanning, ok? Então, qual é o tópico frasal? Qual é a palavra-chave do enunciado para você voltar no texto e fazer essa leitura de uma forma mais cuidadosa, ok? Então, essas são as dicas. Mas agora vamos falar sobre plural. Isso mesmo. Na língua inglesa, nós temos algumas regrinhas. Ali você vê na tela 4 regras para que você consiga, então, colocar um substantivo no plural. E a primeira delas é a mais básica, a mais tranquila, que para a maioria dos substantivos basta você acrescentar o S. Isso mesmo. Olha lá nosso exemplo, ó. Book. Book, livro. Então, qual é o plural de book? Books. Viu só como é fácil? É só acrescentar o S. Mas será que é sempre assim? Não. Nós temos algumas exceções. Então, vamos lá? A segunda regra. Olha lá. Tomato. Tomato termina com a letra O. Então, nesse caso, terminou com a letra O. Terminou com a letra S. CH, Z, você acrescenta ES. Tomato, tomatoes. Dish, dishes. Combinado? Então, viu só? Terceira regrinha. É a regrinha, né, que a gente vê ali terminando com a letrinha Y. Então, se terminou com a letra Y, tira, exclui o Y e acrescenta a letra I. I, E, S.
Olha lá o baby, viu só? Terminou com a letra Y, vai ficar babies, babies. Ok, muito bem. Olha lady, ladies. Então, vamos para a nossa última regra. E na nossa última regra, terminando ali, olha só, com a letra F ou FE. Então, olha lá a palavra leaf, de folha, termina em F. Então, você tira a letra F e coloca o final vs. Leaves, leaves. Viu só? Outro exemplo, knife, knives. Então, estas são as regras. É muito importante você conhecê-la, mas é mais importante ainda você colecionar esses vocabulários, porque na hora de interpretar o texto, na hora de entender essas palavras, é importante você saber o que é knife, o que são knives, né? O que é ali table, o que são tables. Então, pessoal, colecione vocabulário, isso vai ajudar e muito na hora de interpretar um texto na sua prova de vestibular. Seguindo, então, nós temos ainda as formas irregulares do plural. Isso mesmo, nem todas as palavras você tem que acrescentar S ou ES, ou IES, ou ainda o VS, como vimos no slide anterior. Alguns são conhecidos como plural irregular. Então, olha lá, eu coloquei aqui alguns exemplos para você. Então, como fica child no plural? Children. E ali nós temos vários outros exemplos. Mas, teacher, como que eu vou aprender tudo isso? Lendo, visitando, né, esses vocabulários de forma regular, para que eles façam sentido para você. E treinando muito, ok? Então, alguns, ali embaixo a gente até vê, né, some foreign nouns retain their plural. E normalmente esses vocabulários mais científicos, né, é importante conhecer, porque normalmente cai no vestibular, né, nos textos científicos. Então, cuidado, preste atenção. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque esse eu coloquei lá no seu simulado, ok? Então, o que eu escolhi aqui foi crisis. Então, preste atenção na palavra crisis, crisis. Você vê a diferença na escrita? Então, eu sei quando é singular e quando é plural. Isso é importante? Sim, muitas vezes sim. É importante você saber a diferença entre o singular e o plural, mas o mais importante ainda é você saber o significado de todos esses substantivos, ok? Então, colecione muito vocabulário. Certo, pessoal? Então, não esqueça dessas 4 regrinhas, estude a forma dos substantivos irregulares e das exceções. Fechou? Muito bem, vamos para o nosso próximo tópico. E o nosso próximo tópico, então, são as preposições, prepositions of place. Então, olha só que bonitinha ali a nossa picture. E temos aquela famosa frase, the book's on the table. É, você já ouviu falar muito, né? The book is on the table. Então, não é qualquer preposição, nós temos que saber exatamente quais são e como usá-las. Então, nós temos ali, ó, in the box, dentro da caixa, on the box. On, quando estamos falando em superfície. Temos ainda between. Isso, olha lá a figura, entre. Então, entre duas coisas, entre dois objetos, eu uso between. Porque, como nós podemos ver logo abaixo ali, nós temos among the boxes. Então, among também tem a mesma tradução, entre. Mas aí não são apenas entre dois objetos, mas sim 3 ou mais. There's a teacher among the students. Existe, né? Tem uma professora entre os alunos. Agora, se eu falo there's a teacher between 2 students, 2 alunos, então essa é a diferença entre, between, entre, among. Nós temos ainda below, que é abaixo. Temos beside, que é próximo, ao lado. Under, embaixo, debaixo da caixa. Temos ainda near the box, next to the box, que significa então próximo, ao lado. Behind the box, atrás da caixa.
e above the box. Vocês estão vendo ali o above, é acima, tá bom? Então não é sobre, mas acima, e essa é a diferença entre on e above. On é sobre, a superfície, em cima da superfície. Já o above é em cima, mas sem o contato, ok? É acima. Então, essas são as preposições de lugar. Então, mais uma vez eu digo para você, teacher, como que eu vou aprender tudo isso? Revisitando, estudando, tendo uma regularidade com os seus estudos, ok? Lendo muito texto. E também lembrando que dentro de um texto você vai ler e entender de forma geral o contexto daquela preposição. Então também isso facilita demais, né, pessoal? Bom, prepositions of time and place all together. Então nós temos in, on and at, que serve tanto para falar de lugar quanto de tempo. Então, quando eu quero falar sobre tempo, meses, anos, décadas, séculos ou períodos de estações, eu uso in. Já quando eu quero falar sobre os dias da semana, quando eu quero falar sobre datas, eu uso on. Agora, quando é uma hora precisa, como por exemplo o horário, às 3 da tarde, aí eu uso at. Ok? Então essa é a diferença entre um e outro. E é muito importante você saber. Não cai no vestibular ali no chave do Enem, no Enem, né? Na prova do Enem não vai cair uma pergunta específica de gramática. Mas é muito importante você saber a diferença entre um e outro. Ok? E também temos ali place, de lugar. Eu uso in quando eu estou falando em localização geográfica, cidade, por exemplo, nome de uma cidade, ou de um lugar fechado. Olha lá, in my wallet, na minha carteira. In England, na Inglaterra. Então eu falo de estado, cidade ou país, in, ok? Agora, on é para superfície, ok? Ou transporte público. Então olha lá o exemplo, on the wall. Então quando eu quero falar na parede, na mesa, seria na superfície, em cima, ok? Já quando eu falo assim, ó, on Facebook, on Instagram, estou falando de plataformas digitais, eu também uso on. Alright? Ok? Combinado? E public transportation, on the bus, on a train, on a plane. Estou falando de transporte público. Agora, hora precisa, at noon, at 7 p.m. Agora, quando eu estou falando de lugar, aí sim, né? Nós temos ali at a corner, na esquina, at a bus stop, no ponto de ônibus, porque eu estou falando de algo específico. At a bank, no banco. Então, lugares específicos, nós colocamos a preposição at, ok? At my house, or at the bank, at school, porque é um local específico. Fechou? Combinado? Muito bem, pessoal! Então, olha só, vamos para o nosso próximo tópico, que é count and uncountable noun. Nós sabemos que existem substantivos contáveis e incontáveis. Então, o substantivo é uma palavra que dá nome à classe de pessoas, lugares, coisas, certo? Mas como saber se ele é contável ou incontável? Bom, na língua inglesa, eu sempre falo para os meus alunos, ó, vamos considerar, para generalizar, vamos considerar incontável tudo que for líquido, tudo que for de farinha, tudo que for de, que mais? Tempo, sentimento. Então, isso é incontável na língua inglesa. Por isso, ele deve ser tratado como singular. Na hora da conjugação de um verbo, né? De você dar sentido àquela palavra. Então, olha ali, ó, singular. I have a watermelon. I have 5 watermelons. Já no singular, né? Quando a gente trata de água, water, será sempre water. There is. Olha o verbo. There is water in the bottle. Agora, posso falar there are waters? Não, there is water. Não existe plural para substantivos incontáveis.
Mas como transformar esses substantivos incontáveis em contáveis? Usando os containers. Então, eu posso transformar em copo de água, garrafa de água, litros de água. Aí sim ele vira um substantivo contável, ok? Aqui estão outros exemplos para vocês de substantivos contáveis e incontáveis. Temos ali como substantivos contáveis eggs, sandwiches, banana, tomatoes, carrots, fries, apple and watermelon. Já os substantivos incontáveis, milk, sugar, honey, cheese, flour, jam, salt, bread, cereal e tantos outros. Estes são os mais comuns. Lembrando então que se você tem um substantivo contável, você precisa usar o artigo indefinido a or an. Por exemplo, tourism is a massive global employer. Tá vendo o uso do artigo indefinido a. She bought an umbrella. Então, a diferença entre a e an é porque seguido de uma vogal eu coloco an umbrella, como no exemplo. Já para os substantivos incontáveis, eu não preciso me preocupar com os artigos. Não existe artigo para substantivos incontáveis, tá? Então, artigos indefinidos para substantivos incontáveis, não. Ok? Bora lá então para o nosso último slide. Então, pessoal, nosso último tópico são sobre os artigos. Estávamos agora há pouco falando sobre indefinido, o artigo indefinido a, an. Mas temos também o artigo definido the. Então, olha lá. Eu uso o artigo the definido the tanto para substantivos contáveis quanto para substantivos incontáveis. E quando eu estou falando de only one of a species, então quando eu quero dizer existe quanto sol, quantas luas, né? Então é uma só, one of a kind, então eu falo the sun, the moon, the internet, the atmosphere, porque é um só, tá? O outro uso é quando a gente está falando, repetindo pela segunda vez algum substantivo. Exemplo, I bought a shirt, eu comprei uma camisa. Se eu repito a palavra camisa pela segunda vez, ela deixa de ser incontável e passa a ser incontável, não, indefinido e passa a ser definido. Então, I bought a shirt, the shirt is red. Então, eu repeti pela segunda vez o meu substantivo shirt e ele passa então a ser definido, ok? Para as direções também, the west, the left, the north, uso o artigo definido the. E ainda para falar sobre musical instruments. I play the piano, I play the guitar. Eu toco piano, eu toco violão. Então, para instrumentos musicais, você também usa o artigo definido the, ok? E os artigos indefinidos, então, singular a, an. Lembrando que você vai usar o a quando você tem um substantivo começando com consoante. Essa é a regra mais básica, né? Então, a boat. Olha lá, boat. Começa com a letra B. Já o an apple, porque apple começa com uma vogal, letra A. Fechou, pessoal? Vocês viram quantos conteúdos? Muita coisa boa, não é mesmo? Agora vocês vão praticar tudo isso através do seu simulado. Então, vejo você logo mais para a correção do nosso simulado do Chave do Enem. Thank you so much. See you. Bye. Olá, galerinha! Tudo bem? Estamos começando o nosso terceiro bimestre e damos continuidade às nossas escolas literárias. E aí, como que foi de férias? Tudo bem? Aproveitou? Descansou? Espero que você tenha voltado animado, hein? Isso aí, nós temos muitas coisas interessantes para esse segundo semestre letivo. Então vamos lá. O que temos para hoje? Barroco.
uma época de grandes angústias. Bom, quando a gente fala em barroco, galerinha, nós temos que pensar aí em século XVII, tá? Estamos falando do ano de 1600, que é mais ou menos aí o momento em que começou essa escola literária. E onde foi que ela começou? Na Itália. Lembre-se que quando nós falamos de literatura, primeiro ela passa pela Europa, depois ela vai a Portugal e daí então vem para nós aqui, certo? Lembrando que a última escola literária sobre a qual nós falamos, que não é chamada de escola literária, que é o quinhentismo, não podemos considerar como escola literária. E agora então vamos falar do barroco, certo? Qual que é o objetivo? Por que surgiu o barroco ali na Itália, né? Surgiu com o objetivo de conter a reforma protestante. Foi uma contra-reforma, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Teve origem com a pintura, mas logo contemplou outras manifestações artísticas. E aí não tem como a gente falar de barroco, de Europa, sem passar pela Espanha, porque a Espanha é o país mais importante relacionado ao barroco. Veja, nós tivemos ali 2 artistas, tá? O Luís de Góngora, que ele trabalhava com o cultismo, que é essa linguagem mais erudita, tá? E Francisco de Quevedo, que é o conceptismo, que é a questão ali do jogo de ideias, vamos dizer, ai, sumiu a palavra aqui, gente, de convencer, tá? Persuadir, olha aí, voltou a palavra, hein? Que bom que o cérebro da gente tem esse estoque de vocabulário. E aí o que aconteceu? O barroco ele espalhou-se rapidamente pela Europa e chegou às Américas. E quais são as características básicas, né, dessa escola literária? Então nós vamos ter aí uma realidade dramática, nós vamos ter o requinte, que é essa linguagem rebuscada, melhor elaborada, nós vamos ter a teatralidade, né, relacionada ao teatro, conflitos, apelo emocional, preferência por temas do cotidiano, dualismo, por isso que a gente pensa nesse período de angústia, o homem ali, né, razão, fé, religiosidade, coisas materiais, tá? O rebuscamento, né, uma linguagem bem rebuscada, o exagero de adornos e temas religiosos. Então não tem como a gente falar de barroco sem pensar em religiosidade, queridos. E qual é o contexto histórico aí desse momento aí, século XVII, mais precisamente anos 1600? Nós vamos ter a reforma protestante ali na Europa, lembra? Martinho Lutero, né? Esse movimento liderado por ele, certo? Que vai contra algumas coisas que a Igreja Católica pregava naquele momento, principalmente a venda, né, de indulgências para alcançar o perdão dos pecados. E aí, então, a gente vê que, a partir disso, a Igreja ela está passando por uma decadência. Então, aí o que acontece? Surge a Contra-Reforma. Então, nós vemos 2 poderes aqui antagônicos, bem poderosos, né? Desculpe pela redundância, mas 2 poderes bem poderosos que vão entrar aí em choque, tá? Protestantes contra, né? Reforma e Contra-Reforma. Aí vai surgir também a Companhia de Jesus, é uma ordem religiosa jesuíta criada para combater o movimento protestante. Então, quem criou essa ordem jesuíta? A Igreja Católica. E surge também o Tribunal do Santo Ofício, que era uma instituição da Igreja responsável por julgar e punir os hereges, tá? Tem um erro ali de digitação, punis, mas é punir, ok? E o que está acontecendo no Brasil enquanto isso? No Brasil, nós temos então a invasão holandesa ali em Pernambuco, e nós temos a Bahia surgindo, né, como um grande centro econômico, as plantações, né, de cana-de-açúcar, tá? Então a Bahia está em alta como centro econômico, centro político e cultural aqui do Brasil. Beleza, gente? E aí, quais são as características da estética barroca? Nós temos o cultismo, lembra lá do Góngora? Então, linguagem culta, rebuscada,
carregada de figuras de linguagem. Então, olha aí, ó, interessante vocês buscarem aí um conhecimento mais aprofundado sobre as figuras de linguagem. A antítese, a metáfora, a hipérbole, são 3 figuras de linguagem que vão aparecer muito dentro do barroco. E aí nós temos o conceptismo, certo? Que é esse jogo, né, de ideias, muito encontrado na prosa. O escritor ele vai jogar com concepções, com ideias, para tentar convencer o leitor sobre alguma coisa, para tentar persuadir o leitor sobre alguma coisa. E aí aparecem 2 grandes autores aí do barroco, que é o Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno, professora? Por causa das suas poesias satíricas. O Gregório de Matos, ele falava abertamente, ele não tinha papa na língua, como a gente diz por aqui. Ele falava, né, do governo, ele falava das questões religiosas, enfim, ele estabelecia ali críticas ferrenhas à sociedade baiana da época. Então, quando a gente fala de Gregório de Matos Guerra, a gente tem que pensar no Boca do Inferno, beleza? E ele seguia quem? O estilo do Luís de Góngora. Lembra aquele escritor lá da Espanha? Porque a gente vai ter ali os sonetos, Gregório de Matos vai trabalhar muito com sonetos, aquela, né, aquela estrutura fixa de 2 quartetos, 2 tercetos, tá lembrado? E aí ele vai trabalhar com essa linguagem culta, rebuscada, carregada de figuras de linguagem, destacando antítese, hipérbole e metáfora, certo? E aí a gente vai para um outro autor, o Padre Antônio Vieira, que ele vai seguir mais o estilo de Francisco de Quevedo, que é esse estilo de conceptismo, que é esse jogo de ideias para tentar convencer, persuadir o leitor ou o ouvinte sobre alguma coisa. Certo, gente? E aí, quando a gente fala em barroco, pensa aí em Bahia, tá? Porque esses 2 autores, Gregório de Matos, nasceu na Bahia, era baiano, e aí a gente tem o Padre Antônio Vieira, que era português, mas viveu muitos anos na Bahia ali, então acabou se tornando baiano. E a gente começa falando dele, Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Ele escreveu poesias líricas amorosas, líricas religiosas, que são aquelas poesias sacras, as líricas filosóficas, eróticas e satíricas. E ele segue, como eu disse antes, o estilo do Luís de Góngora. E por isso a gente vai ter ali, né, a valorização do cultismo. O que é o cultismo? Grava bem essa palavrinha, hein? Cultismo. Linguagem culta, rebuscada, com muitas figuras de linguagem, repetindo, antíteses, metáforas e hipérboles. E aí eu trouxe aqui para vocês o soneto 7 do Gregório de Matos, trouxe apenas 2, não chega a ser 2 estrofes, né? Ele diz assim, ó, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, queimas como porfia? Então você vê aqui esse jogo, né? Dentro das figuras de linguagem, olha ali, ó, ideias que se opõem, certo? Por meio da antítese. Então eu tenho fogo, eu tenho neve e eu tenho fogo, certo? Eu tenho, deixa eu ver o que mais, ele repete, né, esse ardor, certo? Com essa figura de linguagem ali relacionada ao fogo, enfim, à neve. Então, incêndio com fogo, rio, né, enfim, tá? Então, nós temos aí essas figuras de linguagem que se sobressaem. Bom, sai de Gregório de Matos e vamos para Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, gente, ele escreveu aproximadamente 200 sermões. Seguiu o estilo de Francisco de Quevedo, aquele escritor espanhol, que é o conceptismo, né? Jogo de ideias, ou seja, conceitos, ideias para convencer o leitor. Ele, dentro dos seus sermões, ele atacava a escravidão indígena e defendia os novos cristãos, utilizando uma linguagem rebuscada
e do culto do contraste. Os sermões mais conhecidos do Padre Antônio Vieira são esses três: o Sermão da Sexagésima, que tem como temática sobre pregar a palavra de Deus utilizando, e aí ele vai utilizar a metáfora de semear. Então, esse semear seria o quê? Pregar a palavra de Deus. Aí nós temos o segundo sermão, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é uma crítica mordaz à sociedade da época, e ele vai utilizar a metáfora dos peixes para repreender os vícios humanos. E o terceiro sermão é o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Que nome grande, né? E qual é a temática desse sermão? Ele indaga Deus e pede ajuda para os portugueses na luta contra os holandeses, tá? E aí, claro, ele vai, né, pedir isso. Olha só, ele era português, viveu no Brasil a vida toda até falecer aí com seus, se eu não estou enganado, 89 anos. Eu sei que era mais de 80 anos. E para aquela época, pensa uma pessoa chegar a essa idade, né, e vir a falecer, olha, com 89 anos era chão, né, gente? E aí ele tem esse espírito, né, brasileiro, e ele pede, então, nesse sermão, para que Deus ajude ali os portugueses a vencer contra os holandeses. Bom, aí a gente fala um pouquinho do barroco mineiro, tá? Não tem como a gente falar, né, de barroco no Brasil sem passar também por Minas, onde vai se destacar o escultor aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, um dos grandes nomes da arte barroca brasileira. E a principal obra dele se chama Os Profetas, um conjunto de 12 esculturas em pedra-sabão, de tamanho quase natural, ou seja, imagina aí, gente, 1,70 m, né? 1,80 m, tá? Que é a altura, né, geralmente do homem. Posicionadas onde estão essas estátuas aí? No adro dianteiro do Santuário do Senhor Bom Jesus, de Matozinhos, que fica em Congonhas, Minas Gerais. E além de Congonhas, outras cidades mineiras, como Mariana, Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes, reúnem um conjunto de artes barrocas e obras do Aleijadinho. E aqui eu trouxe a imagem para vocês verem, também tem essa imagem na sua apostila, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês tem aí na sua apostila, então, ó, leia com detalhe, porque isso aqui é só uma pincelada, né, gente? Então, preste atenção aí às aulas da sua professora, certo? Fique atento aí ao que ela tem para falar para você. E se liga, porque quando a gente fala de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, nós temos aí, queridos, dois autores bastante cobrados dos vestibulares e no nosso Enem. Não deixe de se aprofundar. Conheça melhor sobre eles e, mais uma coisa que eu não posso me esquecer, nosso simulado de literatura, tá bom? Simulado aí do Chave do Enem. Fica à disposição para você daqui a pouquinho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Muito bem, então nós tivemos as 3 aulas de linguagens, você anotou tudo, já pegou ali as ideias, riscou na sua apostila para quem, né, tem o material da CPB, pegou ali, riscou na sua apostila. Lembrando que esse conteúdo, meu querido estudante, minha querida estudante, é conteúdo também de prova na escola, é conteúdo que a gente trabalha, a gente vai aqui para e passo, caminhando na sala de aula, Chave do Enem, é mais um material da Casa Publicadora, especialmente para você. Muito bem, então, essa primeira noite nós temos as aulas, semana que vem eu volto com matemática, e depois a correção da lista que abre daqui a pouco, depois dessa live. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Até mais!